Há um momento, um único momento, em que você percebe que seu corpo te traiu. Isso acontece silenciosamente. Você está parado ao pé da escada, olhando para cima. Apenas 12 degraus. 12 degraus que de repente parecem uma montanha. Seus joelhos latejam. Não é aquela dor aguda que faz você gritar, mas a dor profunda e constante que sussurra: você está envelhecendo. Você está ficando sem tempo. Você se lembra de quando costumava correr, de quando dançava, de quando podia se ajoelhar para brincar com seus netos, sem se perguntar se conseguiria se levantar de novo. Agora você pega o elevador. Você evita caminhadas. Você fica sentado nas reuniões de família enquanto todos os outros se movem livremente, e você sorri, mas por dentro está desaparecendo. Porque dor no joelho não é só sobre joelhos, é sobre perder sua independência. É sobre se tornar a pessoa que precisa de ajuda, a pessoa que diz não para a vida. Mas e se eu te dissesse que existe alguém que se recusou a aceitar essa história? Uma mulher de 87 anos, ainda dançando, ainda se movendo, ainda viva em todos os sentidos da palavra. O nome dela é Helena, e ela não parou de se mover em 7 décadas. Ouça-me com atenção. Ao final deste vídeo, você saberá o exato segredo que Helena usou para salvar seus joelhos e sua vida. Não é uma pílula milagrosa, nem uma cirurgia cara, nem algum procedimento médico complicado que só os ricos podem pagar. É algo tão simples, tão comum, que você provavelmente já tem tudo o que precisa na sua cozinha agora mesmo. Mas aqui está o que você precisa entender. Isso não se trata apenas de uma bebida. Isso é sobre a diferença entre sobreviver e viver. Helena poderia ter desistido. Ela poderia ter aceitado o diagnóstico. Ela poderia ter se sentado e deixado o tempo tirar sua liberdade. Em vez disso, ela encontrou algo que a maioria das pessoas nunca descobre: uma maneira de reverter a dor nas articulações, a inflamação e a lenta deterioração que rouba nossos movimentos. Neste momento, você está de um lado dessa linha. Ao final deste vídeo, você saberá como atravessar para o outro lado. Fique comigo, porque a história de Helena começa no lugar mais sombrio que você pode imaginar. Helena Rossi nasceu em 1937, em uma pequena vila nos arredores de Milão, na Itália. Dançar não era um hobby para ela, era sua linguagem. Aos 7 anos, ela descobriu o balé. Aos 16, ela se apresentava em teatros por toda a Europa. Aos 22, ela ensinava outros a se moverem com graça, a contar histórias sem palavras. Toda a sua vida foi construída sobre suas pernas. Seus joelhos carregavam não apenas seu corpo, mas seus sonhos, sua identidade, sua razão para acordar todas as manhãs. Durante 60 anos ela dançou e então, aos 78 anos, tudo começou com rigidez. Ela acordava e sentia os joelhos apertados, como dobradiças enferrujadas. Ela se alongava e, eventualmente, eles afrouxavam. É só a idade, ela dizia para si mesma. É só o preço de uma longa carreira, mas piorou. Em 6 meses, a rigidez virou inchaço. O inchaço virou dor. A dor se tornou insuportável. Ela foi a médicos, 3 especialistas diferentes. O primeiro disse: "Você tem osteoartrite grave. Sua cartilagem está desgastada. Não resta mais nada amortecendo suas articulações." O segundo mostrou radiografias que pareciam os ossos se esfregando uns nos outros. O terceiro disse as palavras que a destruíram: "Você precisa parar de dançar permanentemente. Se continuar se movimentando assim, vai precisar de uma prótese de joelho ainda este ano." Imagine isso. Imagine ouvir que aquilo que dá sentido à sua vida, aquilo que faz de você quem você é, precisa acabar. Helena foi para casa naquele dia e não saiu do apartamento por 2 semanas. Ela parou de dar aulas, parou de se movimentar, parou com tudo. Sua filha, Maria, ia visitá-la e encontrava a mãe sentada à janela, olhando para a rua, observando as pessoas caminharem livremente, algo que Helena já não conseguia fazer sem sentir dor. Os médicos prescreveram comprimidos anti-inflamatórios, depois analgésicos mais fortes e, por fim, injeções de cortisona diretamente nos joelhos dela. As injeções ajudaram por 2 semanas. Depois a dor voltou com força total, pior do que antes. Fisioterapia?
Era doloroso demais para completar os exercícios. Perda de peso? Ela pesava pouco mais de 52 quilos. Cirurgia? Aos 78 anos, com seu problema cardíaco, os médicos a alertaram que a recuperação seria brutal e que não havia garantia de que ela voltaria a andar normalmente, muito menos a dançar. Maria me contou depois. Eu vi minha mãe desaparecer. Não o corpo dela, mas o espírito. A mulher que me criou para acreditar que podíamos fazer qualquer coisa, ela desistiu, e isso me assustou mais do que qualquer doença. É aqui que a maioria das histórias termina. A pessoa aceita seu destino. Ela se adapta. Ela aprende a viver de forma mais limitada. Mas a história de Helena, essa estava apenas começando. Foi numa manhã fria de novembro que tudo mudou. Maria tinha convidado a mãe para passar algumas semanas em sua casa no campo, só para sair da cidade, ela disse, para respirar. Helena concordou principalmente porque não tinha energia para dizer não. Na terceira manhã, Helena acordou antes do amanhecer. Não conseguia dormir. A dor como sempre. Ela entrou arrastando os pés na cozinha e encontrou a sogra de Maria, Rosa, uma senhora de 92 anos da zona rural da Calábria, já acordada, preparando algo no fogão. "Buongiorno, Helena", disse Rosa sorrindo. "Você acordou cedo. E os joelhos?" Helena assentiu com a cabeça constrangida. Acenou. Helena observava enquanto Rosa se movia pela cozinha, devagar sim, mas com liberdade. Sem fazer caretas, sem hesitação. Esta era uma mulher de 92 anos que se movia como alguém 20 anos mais jovem. "Como você consegue?" Helena perguntou em voz baixa. "Como você ainda se move assim?" Rosa riu, uma risada profunda e cheia de sabedoria. "Porque eu nunca parei de alimentar meus ossos, cara." Ela entregou a Helena uma xícara de algo quente, dourado e perfumado. "Isto foi o que minha avó me deu quando eu era menina e trabalhava nos olivais. Caminhávamos quilômetros todos os dias. Nossos joelhos iriam gritar de dor. Mas isso nos manteve fortes." Helena olhou fixamente para a xícara. "O que é?" "Um remédio antigo. Gengibre, cúrcuma, limão, mel, pimenta do reino e azeite de oliva. Nada de especial. Mas se você beber isso todas as manhãs", Rosa bateu nos próprios joelhos, "você estará dizendo ao seu corpo, nós não somos... ainda não terminamos." Helena estava cética. É claro que estava. Ela já tinha tentado de tudo. Medicamentos, injeções, fisioterapia. O que uma bebida simples poderia fazer que a medicina moderna não pudesse? Mas ela não tinha mais nada a perder, então bebeu. No primeiro dia, nada. No segundo dia, talvez a dor estivesse um pouco menos aguda, ou talvez fosse só desejo. Mas no sétimo dia, Helena caminhou até a caixa de correio sem se apoiar na parede. No 14º dia, ela desceu as escadas sem medo. No 30º dia, ela ficou de pé na sala de estar e levantou os braços acima da cabeça, e pela primeira vez em meses, ela se moveu. Não foi uma dança completa, ainda não, mas o suficiente para lembrar como era se sentir ela mesma novamente. Então, o que havia nessa bebida e por que funcionou quando nada mais funcionou? Deixe-me explicar para você, não com termos médicos complicados, mas com a simples verdade de como seu corpo se cura. Seus joelhos doem por causa da inflamação. Quando a cartilagem se desgasta, seu corpo envia células imunológicas para a área para tentar consertá-la. Mas essas células liberam substâncias químicas que causam inchaço, calor e dor. É como um alarme de incêndio que nunca desliga. A maioria dos analgésicos apenas silencia o alarme. Eles não apagam o fogo. Mas a bebida de Helena foi direto à fonte. Ingrediente número 1: gengibre. O gengibre contém compostos chamados gingeróis, agentes anti-inflamatórios naturais tão potentes quanto o ibuprofeno, mas sem os efeitos colaterais. Estudos mostram que o gengibre reduz a produção de substâncias químicas inflamatórias nas articulações. Não apenas mascara a dor, como também interrompe o processo que a causa. Helena usou cerca de 1 centímetro de gengibre fresco ralado. Segundo ingrediente, açafrão da terra. O açafrão da terra é o milagre dourado. Dentro dele está a curcumina, um composto utilizado há milhares de anos.
A curcumina bloqueia as vias inflamatórias em nível celular. Ela diz ao seu corpo: pare de se atacar. Mas aqui está o ponto: a curcumina sozinha é mal absorvida pelo seu corpo. É aí que entra o próximo ingrediente. Ingrediente número 3: pimenta do reino. Apenas uma pitada de pimenta do reino contém piperina, um composto que aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Sem ela, a maior parte da cúrcuma simplesmente passa pelo seu organismo. Com ela, seu corpo realmente aproveita o poder de cura. Ingrediente número 4: limão. O limão não serve apenas para dar sabor. É rica em vitamina C, que é essencial para a produção de colágeno. O colágeno é o que mantém a cartilagem unida. Com o passar dos anos, o colágeno se degrada. O limão ajuda o seu corpo a reconstruí-lo. Além disso, alcaliniza o organismo, reduzindo a acidez que contribui para a inflamação. Ingrediente número 5: mel cru. O mel cru é um anti-inflamatório e antimicrobiano natural. Ele acalma o sistema digestivo, onde 70% do seu sistema imunológico está localizado. Um intestino saudável significa menos inflamação sistêmica, inclusive nas articulações. Ingrediente número 6: azeite de oliva. O azeite de oliva extra virgem contém oleocantal, um composto que age como um ibuprofeno natural. Ele também ajuda o seu corpo a absorver os compostos lipossolúveis da cúrcuma. A receita: toda manhã, Helena faz isso. Uma xícara de água morna, não fervendo, um pedaço de cerca de 2 centímetros de gengibre fresco ralado, uma colher de chá de cúrcuma em pó ou raiz de cúrcuma fresca, suco de meio limão, uma colher de chá de mel cru, uma pitada de pimenta do reino preta, uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem. Ela mistura tudo, bebe devagar com o estômago vazio. Em 20 minutos, os compostos entram na corrente sanguínea dela. Em 1 hora, eles chegam às articulações dela e, dia após dia, semana após semana, seu corpo se lembra do que significa curar. Hoje, Helena tem 87 anos. Ela dá 3 aulas de dança por semana. Ela caminha 5 quilômetros todo domingo com os netos. No mês passado, ela se apresentou em um teatro local, uma breve peça solo que ela mesma coreografou. Seus médicos não conseguem explicar. Eles olham os raios-x dela e veem a mesma cartilagem desgastada, mas também veem uma mulher que se move sem dor. Porque aqui está o que eles não entendem. Curar não é só sobre o que está quebrado, é sobre o que você alimenta. Helena não ganhou um corpo novo. Ela apenas deu ao corpo antigo as ferramentas para se reparar. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Eu achei que minha história tinha acabado. Achei que as melhores partes da minha vida já tinham passado. Mas a verdade é que toda manhã nós podemos escolher. Podemos acordar